Você é responsável por produzir alimentos para o mundo em uma área maior do que a Itália, Portugal e Reino Unido juntos. A União Europeia toda de preservação ambiental. Somos o agro que produz e preserva. Na Adamar, somos inspirados em você, agricultor. O agricultor que impulsiona e exporta. O agricultor que entrega e alimenta. O agricultor que inova e não para. Nosso muito obrigado a você que nos orgulha e semeia o futuro. 28 de julho, Dia do Agricultor. Adamar. Listen, learn, deliver. Muito bem, você viu aí a homenagem da Adamar ao Dia do Agricultor, a vocês, produtores rurais, responsáveis por toda essa revolução que o Brasil promove no campo. Nosso parabéns, nosso muito obrigado por estarmos aí juntos nesse caminho, contando as histórias da produção e do produtor rural. Muito bem, está na hora da gente saber o que está acontecendo com o mercado do boi. Afinal de contas, foi uma semana difícil, brigada, frigoríficos pressionando aí para reduzirem as cotações. A gente quer saber, afinal de contas, até que ponto isso tem sido negativo para o produtor e como é que se faz as contas para, pelo menos, minimizar esse impacto da pressão sobre a arroba do boi gordo. Quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. Iberville, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais desse mercado. Uma semana de pressão, hein, Iberville? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É um prazer, Alexander. Realmente, Alexander, mais uma semana aí de mercado pressionado, frigoríficos tem testado e com efetividade valores menores, né? Então a gente tem observado as cotações recuarem. O frigorífico não pode ofertar o que quer e compra, mas gradativamente tem conseguido comprar preços menores, sim. Então, hoje a gente está encerrando a semana com que preço aí para arroba em São Paulo? Alexandre, um 35, 37, aí eu acho que seria um cenário mais frequente, né? Agora, chegando tem ali nos 40 também. O Iberville, tem cenário para continuidade dessa pressão de preços? O que você tem visto, o que você tem ouvido aí no mercado do boi? Alexander, o começo de mês, ele tende a ajudar, né? O que a gente todo mês comenta do início de mês, porque ele é um período de melhoria de escoamento e colabora. Só que a gente está com as indústrias, a próxima semana, em geral, já está feita. Então, as indústrias, elas não estão com uma necessidade de compra forte a ponto de pressionar muito por uma mudança de cenário. Então, eu diria que o mercado deve continuar meio brigado aí no curto prazo e seguimos acompanhando. No mercado atacadista, houve temos alguma sinalização de melhoria do escoamento, nada forte, mas alguns ajustes até positivos, dependendo da referência que a gente usa. Então, isso acaba vindo ao encontro desse cenário de que o começo de mês vai ajudar um pouco. As exportações têm deixado a desejar quando a gente considera os números consolidados da CSEX, né, os semanais, mas vamos acompanhando isso. E para o lado da indústria, a margem segue interessante, tanto do ponto de vista de mercado doméstico, como considerando aí dados fechados de junho, a relação entre as arrobas gastas ali pela indústria para comprar o boi e a carne exportada, ela segue interessante também. Seguiu interessante, agora a gente tem que acompanhar quando o julho fechar. Muito bem. Esse julho está sendo um pouquinho diferente do que foi junho. Talvez venha alguma mudança aí nesse perfil, Iberville? Alexander, junho a gente estava com aquele mercado ensaiando o início de entre-safra, né? A clássica entre-safra que a gente fala sempre, que tem nesses 2 últimos anos sido um pouco diferente.
mas vamos acompanhar agora nesses próximos meses. A nossa expectativa é de que o volume de gado confinado não tenha sido estimulado lá atrás pelo cenário de preços do milho ainda em alta, e atualmente, nesse passado mais recente, pelos preços futuros, que cederam bastante. Então, a gente tem essas ponderações aí que podem ajudar a modular um pouco essa oferta de confinamento, pensando na atratividade, né? Claro que o confinamento, algumas vezes, ele acaba sendo usado como... Algumas não, muitas vezes também, ele também é usado como uma estratégia dentro do sistema, e ele não pode simplesmente ser tirado de jogo toda hora, né? Agora, quem trabalha fazendo uma avaliação de retorno da atividade especificamente, não está vendo uma conta muito bonita. Ainda mais quando a gente considera um custo do dinheiro, aí, uma taxa de juros elevada para esse dinheiro ficar parado. Mas a tendência é de redução dessa oferta de animais agora para o segundo semestre, na sua opinião? Alexandre, a gente acredita em redução na comparação com os últimos meses, sim, principalmente nesse começo de segundo semestre. Mas na comparação com 2022, a nossa expectativa é de volumes médios, salvo um mês ou outro aí, mas volumes médios superiores, que é o que já tem sido observado, já foi observado, inclusive, no primeiro semestre. A gente teve, considerando a BAT-CIF, um aumento de 8,5%, 8,8% no volume abatido na comparação com o mesmo semestre do ano passado. É mais uma desaceleração do que propriamente uma inversão aí dessa tendência de oferta, então, né, Iberville? Perfeito, Alexandre, exatamente. Muito bem. Bom, vamos entender um pouquinho o contexto, né, que a gente está vivendo agora, um cenário que está deixando o produtor preocupado, mas e na hora de fazer as contas, Iberville? Será que a preocupação ela se justifica? Pergunto isso porque o que na verdade vale para o produtor é quanto ele coloca no bolso, né? E de fato ele está tendo prejuízo com as contas dele nesse momento, com essa mudança de patamar de preço da arroba, Iberville? Alexandre, quando a gente considera o produtor que trabalha com cria ou com ciclo completo, ele teve um impacto direto e forte negativo da queda dos preços, né? A gente tem, claro que cada nível de produtividade aguenta um solavanco do mercado, por isso que a gente muitas vezes comenta a respeito, mesmo não sendo, mesmo o nosso dia a dia sendo mercado, a gente frequentemente comenta da importância de um patamar tecnológico mais eficiente. E eu não estou dizendo só usar tecnologia, qualquer tecnologia, mas eu estou falando ajustar o sistema de produção, porque daí eu tenho mais lucratividade e eu tenho mais gordura para queimar numa fase de baixa. E na fase de alta eu vou ganhar mais para fazer caixa, o que é muito importante de lembrar também, que nas fases boas o pecuarista tem que trabalhar e manter um caixa oxigenado aí para os tempos difíceis. Então, dito isso, cria e ciclo completo sentiram diretamente esse impacto, e quando a gente fala da recria e engorda, a gente tem aí algumas ponderações, pensando em relação de troca com milho, pensando em relação de troca com bezerro, que não estão, que melhoraram, né, que estão mais atrativas do que nos últimos meses, do que nos últimos anos. Quando a gente considera o milho, a relação de troca está mais atrativa em mais de ano, e quando a gente considera o bezerro, ela também veio melhorando aí. Na comparação com 12 meses, a gente trouxe até alguns números. Vamos então ver a tela que o Iberville mandou para a gente, e essa tela tem muita informação preciosa aí, né, Iberville? Conta mais para a gente. Alexandre, essa tela é para dar uma ideia da questão dessa relação de troca, né? Como eu comentei, na cria e o ciclo completo sentem diretamente os efeitos da queda de preços, então tem uma redução de rentabilidade. Quando a gente fala de recria e engorda, a gente tem alguns atenuantes, que seriam aqui alguns deles que a gente pode comentar. Então, quando a gente pega aqui esse gráfico, essa tabela, né, mostra a variação em 12 meses dos preços desses itens aqui. Então, se a gente começar ali pela terceira linha, só para ter uma referência, ou seja, o nosso produto de venda da pecuária, o boi gordo, produto de venda de um sistema de recria e engorda, né?
Então, ele caiu 22% nos últimos 12 meses. Para cima, o bezerro caiu 30%. Então, houve uma melhoria da relação de troca, boi gordo com bezerro. O milho caiu 33%. Então, houve uma melhoria da relação de troca, boi gordo, milho. Agora, quando a gente vem para baixo, Você ali, o boi magro. Quando a gente faz essa conta de relação de troca, com o custo, com o preço, com o valor de uma arroba, você consegue comprar mais bezerros ou mais milho, então, é isso? Exatamente, Alexandre. A moeda como um todo desvalorizou. Então, o boi perdeu valor, mas o custo de produção ali, bezerro ou milho, nesse caso de quem compra esses produtos, não necessariamente é o mesmo sistema, né, que compra bezerro e milho. Geralmente o bezerro ainda passa pelo pasto, não vai direto para o coxo, mas houve uma melhoria da relação de troca. Aí quando a gente pega o boi gordo caiu 22% nos últimos 12 meses e o boi magro caiu 21%. Ou seja, a relação de troca historicamente ela não está ruim, mas nessa comparação 12 meses atrás, com 12 meses atrás, a gente teve uma piora da relação de troca do boi gordo com o boi magro. Tá? Quer dizer, você não tem muita vantagem trocando um pelo outro aí, a não ser num sistema de confinamento, por exemplo, quando você adiciona o milho nessa conta, então, é isso? Isso, porque um sistema de confinamento, o que a gente tem? Inclusive, o que gera a variabilidade de resultado num sistema de confinamento, se a gente não tiver nenhum problema grave aí de sanidade ou de desempenho, é preço de boi magro mais milho versus preço de venda. Então, é essa troca, essa relação de troca aí que ela explica, até tem estudos que mostram isso, explica 50% a 60% do resultado do confinamento, pelo menos. Tá? E aí a gente vai seguindo na linha de raciocínio, o boi gordo caiu 22%. O frigorífico compra esse boi gordo, ou seja, a matéria-prima dele caiu 22% nos últimos 12 meses, e ele vende uma carcaça ou uma carne desossada. Usando a carcaça como referência, o produto de venda da indústria caiu 17%. Então a gente está tendo um boi gordo que caiu 22%, ou seja, a matéria-prima da indústria, e ela está vendendo 17% menos. Daí a vantagem já recai para a indústria, então. Margem da indústria de mercado doméstico melhorou. Tá? Então, margem da indústria de mercado doméstico em 12 meses está melhor. E aí, quando a gente vai para o varejo, que é o vilão aí da nossa cadeia, né? Muitos jogam a culpa toda nele, mas é porque ele tem realmente uma margem maior, mas aí a gente tem questão de perecibilidade de produto, etc. Mas ele está recuperando margem nesses últimos 12 meses. Quando a gente vê de julho de 22 a julho de 23, os cortes no varejo caíram 8%, enquanto a carne no atacado caiu 17%. Tá? Então, a matéria-prima do varejo caiu 17% e ele teve uma queda de preço de venda de 8%. Então, essa queda de preço de 8% no varejo, ela ajuda a explicar esse cenário que a gente tem de melhor consumo de carne esse ano. E alguém vai falar, mas como que o consumo está melhor? A gente não está com consumo ávido, não é uma economia que está com a dona de casa que chega lá e está querendo comprar muito, mas como houve essa queda de preços por aumento de disponibilidade, essa carne está sendo mais escoada e a gente tem um aumento de consumo doméstico, por incrível que pareça. A gente tem disponibilizado mais oferta, maior oferta de carne, mas tem um varejo consumindo aí, então, essa oferta, no final das contas. O varejo absorveu um pouco da margem, mas precisou ceder um pouco de preço, porque o volume que ele está conseguindo no mercado é um pouco maior. Então, ele para conseguir escoar um pouco mais, ele cedeu o preço, porque a dona de casa não estava podendo pagar tudo isso, e também a gente tem as proteínas concorrentes que vêm apertando o encalço do boi, né? Principalmente o frango. Pois é, mas quando a gente vê no varejo uma queda só de 8%, é pouco, hein, Berville? Podia ter melhor para nós consumidores, podia não? Podia, e eu digo, Alexandre, que se essa queda, se fosse maior, ela, vamos dizer, se o varejo não tivesse absorvido margem, ela seria melhor para a cadeia como um todo, né? Porque ajudaria no escoamento e a gente teria talvez um mercado um pouco mais fluido aí ao longo dos outros elos, né?
O varejo, lá em 2019 a 2021, quando o boi subiu e a exportação levava muita carne, continua levando, mas aumentou o patamar de exportação, tudo, o varejo perdeu um pouco de margem. Então, não defendendo esse elo que podia ter menos margem, mas ele está recuperando um pouco do que tinha perdido lá atrás. Muito bem, está recuperando a gordurinha aí, né, que tem para queimar. Agora, Iberville, vamos imaginar no contexto de quem confina, que tem aí pelo menos 100 dias de confinamento aí para fazer. E levando em conta, obviamente, que os custos maiores são com o boi magro, né, com a reposição e com o milho. Óbvio que a gente tem outros custos a serem adicionados aí nesse período, mas vamos tomar como base esses dois fatores aí, que são fatores que pesam realmente no custo de produção. Como é que fica isso quando a gente transforma em arroba? Alexandre, a gente faz, como você bem ponderou, a gente faz uma conta aqui pegando um boi magro mais 700 quilos de milho, que seria 7 quilos de milho por dia num confinamento de 100 dias. Tá? Uma conta arbitrária, mas que dá uma ideia dessa relação de troca composta aí. Considerando preços de julho agora, o produtor precisaria de 15,3 arrobas de boi gordo para pagar boi magro mais milho, referência São Paulo. Melhorou isso em relação ao começo do ano, por exemplo, Iberville? No começo do ano, essa relação estava em 16,8. Então, ele precisava de mais arrobas de venda, ou seja, mais da sua receita, para pagar esses dois componentes de custo, que são os principais. Melhora, então, agora. Melhorou considerando preços. Aí é importante comentar, Alexandre, que isso aqui é uma conta que a gente faz considerando preços vigentes para ambos, tá? Tanto para custo como para o boi. Então, esse pecuarista que está fechando o boi agora em julho, ele vai, vamos dizer, final de julho, ele vai ficar fechado agosto, setembro, outubro, é o boi que está saindo ali no começo de novembro. Então, na prática, ele está olhando adiante, esses preços que vieram apanhando bastante nesses últimos dias e estão se recuperando um pouco agora. Mas aqui a gente faz uma conta contemporânea. Vamos fazer essa conta, Iberville, comparando com o mesmo momento do ano passado. É possível? Sim, sim. O ano passado a gente estava com essa relação em 15,5 arrobas, lembrando que hoje está em 15,3. Então, 0,2 arroba a menos ali para pagar esses dois componentes de custo. Mas lá a gente tinha um milho mais caro, uma reposição mais cara e uma arroba mais cara também, né? Exatamente. E aí a gente tem aquela ponderação, Alexandre. Se eu tiver 20% de margem no boi, é melhor que eu tenha um boi vendido a 6 mil do que um boi vendido a 4 mil, né? E aí eu estou números arredondados. Então, às vezes a gente fala que só a relação de troca ela compensa tudo. Ela não compensa porque se eu tiver uma lucratividade em cima da minha venda ali de 20%, se eu tiver uma receita muito maior, por custos maiores e preço de venda maior, eu vou ter um lucro melhor. Tá? Parece meio óbvio, mas é que às vezes dá a impressão de que a gente, por falar que a troca está positiva, falar que está tudo bem. Não é assim, né? Mas está entrando menos dinheiro no bolso, no final das contas. Exatamente. Né? E aí, quando tem menos dinheiro... 20% em cima de 6 mil é um valor, 20% em cima de 3 mil é outro valor completamente diferente, né? Exatamente. O imobilizado muda pouco de um ano para o outro. Então, ele está falando, está pegando aquele lucro todo e está comparando com o imobilizado, que é a terra e etc. Então, resumindo, precisa ter mais lucro, né? Sempre. Muito bom. Agora, o Iberville fez uma brincadeira, obviamente, a gente vai fazer agora aqui, mostrar agora para vocês quanto que é possível se o pecuarista está gastando mais ou menos para comprar a caminhonete dele, é isso, Iberville? Isso, Alexandre. O exemplo em si é uma caminhonete, é uma coisa meio... Parece até que é na brincadeira, mas por outro lado a gente também consegue tirar disso a importância de fazer os investimentos em imobilizado na fase alta, porque ele precisa de menos arrobas para comprar o trator ou fazer um curral, né? Aqui a gente usou uma caminhonete, uma coisa, vamos dizer, menos essencial para a produção, para exemplificar.
Mas fundamental para o produtor para circular dentro da propriedade, né? Claro, claro, exatamente. Mas aí a gente pegou o que aqui para fazer? A gente pegou a tabela FIP dos últimos, desde 98, pegou 3 modelos para não entrar em um modelo específico, as mais completas, porque lá atrás a gente tinha muita caminhonete flex, então a gente pegou para sempre garantir que estava trabalhando com a mesma referência que é o diesel. E aí a gente tem aqui esse gráfico mostrando que em 2021 o produtor precisava de 788 arrobas de boi para comprar uma caminhonete dessas, na média de preço das 3 ali que a gente usou, top de linha. E agora, em 2023, ele precisa de 1.050 arrobas. Então, a gente está falando de 262 arrobas a mais, se não me falha a conta aqui. De 788 para 1.050, ou seja, você tem que colocar mais arroba para comprar a mesma caminhonete. Exatamente, 260 arrobas. Se a gente pegar animais aí de 20 arrobas, a gente está falando de 13 animais a mais. Não é brincadeira não. Os tempos mudaram, né, Iberville? A gente tem... E aí é um ponto importante que na fase de preços em alta, que foi o que aconteceu há alguns anos, na nossa visão, aqui na nossa leitura do mercado, é o momento do produtor investir na sua capacidade produtiva em caixa, mas na capacidade produtiva. É aí que ele compra trator, é aí que ele compra, reforma de maneira mais intensiva um pasto, aumenta a sua capacidade produtiva. Não que na baixa ele deixe isso a desejar, não. Mas o investimento pesado é quando a arroba está comprando mais. E agora é a hora de comprar arroba, se ele tiver dinheiro fora da pecuária, para usar essa capacidade de suporte maior e aproveitar uma provável valorização aí nos próximos anos, que até o pessoal comentou ali no YouTube que realmente esse desinvestimento, o boi não se faz só com milho, né? Estava falando a respeito da rentabilidade da cria. E tá certo, e é justamente essa redução da rentabilidade da cria de agora que diminui a capacidade de produção de bezerros nos próximos anos, porque aumenta o abate de fêmeas. O comentário é do Rony Dantas, né? Um boi não se faz em 3 meses, nem só comendo milho. O pessoal está esquecendo da cria e a recria, a conta não está fechando. Vai faltar bezerro. É o ciclo pecuário, né, Iberville? Ciclo pecuário, Rony, exatamente. Exatamente. Esse abate que está incomodando, abate de fêmeas incomodando hoje, é por quê? Porque o produtor não está vendo resultado na cria, isso diminui o investimento, ele abate mais também porque precisa de caixa, e isso em alguns anos gera uma lacuna de oferta de bezerros, o bezerro sobe, as fêmeas passam aí menos para o gancho, porque o produtor quer investir na produção de bezerros, e a gente tem uma inversão, uma virada de ciclo, e o mercado vira para alta. Então, isso acontece de tempos em tempos, e a gente tem que tentar sem bola de cristal, né, mas tentar acertar mais ou menos a hora que isso acontece. E administrando esse processo aí, né, Iberville? Exatamente. Muito bom. Bom, contas muito interessantes, enfim, números para a gente pensar e entender o que está acontecendo com a pecuária brasileira e principalmente entender as possibilidades, as estratégias a serem adotadas aí a partir de todas essas informações que a gente passa para vocês aí. É um ano difícil, a gente sabe, é um ano com grandes interrogações. Será que a gente vai ter, Iberville, a mesma demanda ou o mesmo histórico de demanda que a gente tem tradicionalmente em segundos semestres, em últimos trimestres do ano? Como é que vai ser a oferta? Enfim, será que o produtor vai estar estimulado ou não a colocar esses animais para serem ofertados lá na frente? Como é que fica esse equilíbrio entre oferta e demanda e como é que isso vai influenciar a formação dos preços? Enfim, perguntas que a gente tem que aguardar para ver o comportamento do mercado nos próximos capítulos, né? Alexandre, a nossa expectativa é de melhoria de consumo e melhoria de exportações nessa segunda metade do ano. O que não quer dizer que a gente vai ter preços fortes, porque a oferta está maior. E é a oferta que subiu 8,5% mais ou menos no primeiro semestre. Não esperamos que ela seja
enxuta na segunda metade do ano, mas esse é um ponto aí que deve manter o mercado contido. Na nossa visão, a expectativa para escoamento, tanto doméstico como externo, ela segue positiva. A gente tem até algumas informações, o USDA, ele soltou outro relatório esse mês, atualizando dados para o Brasil e mantendo expectativa de bom volume exportado para esse ano, inclusive aumentando um pouquinho a expectativa de volume para o Brasil. Ele falava de 3,9% de aumento na exportação para 2023 e agora está falando de 5,2% versus 22%. Então, já considerando metade do ano corrida, passada, né, ele ainda espera um aumento de 5%. Então, a gente está falando aí de um cenário que tende a ser positivo pela conjuntura internacional e assim por diante. Um ponto de atenção no mercado internacional, na nossa visão, é o câmbio. O câmbio é um ponto aí que tem que ser acompanhado de perto. Quando a gente fala de demanda chinesa, a economia chinesa, todo dia a gente tem notícias, está um pouco melhor, está acelerando mais, está mais fraca, mas a gente tem uma mudança aí de hábito, um consumo baixo per capita e uma carne bovina que está passando a fazer parte do consumo do chinês. Então, o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mantém em 3,5 milhões de toneladas de carne bovina a projeção para a importação de carne da China esse ano, que é o mesmo número de 2022. Tá? Então, a economia, melhor ou pior, na visão do USDA, ela deve absorver a mesma quantidade de carne pensando em importação. Muito bom. Iberville, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhar seus dados, seus números, enfim, aqui com o nosso internauta e que, de fato, eles possam ser utilizados da maneira mais prudente possível, porque é um ano de contas, é um ano que precisa o produtor estar bem informado e bem antenado aí para tomar a decisão certa, e vai ser um ano ali brigado para conseguir garantir lucro, garantir rentabilidade na produção. Se por um lado a gente tem um preço menor para a arroba do boi, por outro a gente tem também uma redução do custo de produção e algumas relações de troca, como o Iberville trouxe para a gente, interessantes, mas é menos dinheiro sendo colocado no bolso, como lembrou o Iberville. Então, vamos ficar atentos aí a essas questões também. Obrigado, Iberville. Volte sempre. Obrigado, Alexander. Um abraço e até a próxima. Obrigado a você, internauta, que partilha com a gente aí dessas informações, dos nossos boletins. A gente agradece muito aí a interação de vocês, e vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de fazer aí a inscrição no canal, isso é legal, é importante para nós. Não se esqueça aí de deixar o seu joinha, o seu like, que também nos ajuda bastante, e acione aquele sininho de aviso para que você seja lembrado sempre que tiver um boletim do Notícias Agrícolas no ar. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.